quiser, deixa a câmera fechada, tá ok? Se não quiser aparecer. Boa tarde, pessoal. Eu sou Rose Faria, fundadora voluntária aqui do Clube de Trilheiros de Brasília, e estou hoje aqui para a gente bater um papo aqui sobre o lindo caminho de Cora Coralina. Eu tive o privilégio de fazer esse caminho em 2019, quando ele praticamente completou um ano, né? Ele é um caminho de 300 quilômetros, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais, porque a gente anda um pouquinho mais, às vezes, para ir dormir em algum lugar, mas a média é de 300 quilômetros. Saindo de Corumbá, de Goiás, até a cidade de Goiás. Ou você pode fazer no sentido contrário também, cidade de Goiás até Corumbá de Goiás. Eu fiz esse caminho em abril com alguns colegas do Grupo de Caminhada Brasília e mais algumas outras pessoas que incorporaram ao grupo. Participaram da expedição em torno de 16 pessoas, mas essas 16 pessoas, elas não fizeram o caminho todo. Quem fez o caminho do início ao fim foram apenas 7. Alguns participaram dos primeiros trechos, foram embora, e outros foram se juntando ao grupo, mas no final, de acordo com a disponibilidade de cada um. Quando nós fizemos o caminho de Cora, ele não tinha essa estrutura que tem hoje, a gente tinha bem menos opções de hospedagem, locais, até alimentação, não tinha, a logística era bem fraca, não tinha nenhuma operadora oficial, né, do caminho, hoje já tem, hoje a situação já é bem melhor. A associação do caminho de Cora tinha sido recém-criada, né, porque nós fizemos o caminho começamos no dia 4 de abril de 2019 e terminamos no dia 17 de abril. O planejamento nosso foi para que a gente terminasse o caminho no dia da procissão do Fogaréu, né? Foi, assim, bem legal, que a gente terminou o caminho de manhã e à noite descemos para a Praça do Coreto, lá na cidade de Goiás, para ver aquela festa bonita lá, que é a procissão do Fogaréu. Muito linda, maravilhosa. E então, o caminho, na época, a sugestão era que fosse feito em 12 dias, né? Mas nós preferimos dividir 2 trechos a mais e fizemos em 14 dias. Inclusive, um dos trechos que nós fizemos a divisão, que é o finalzinho, que é chegando em Ferreiro, a gente parou ali. Foi uma das divisões que nós fizemos. Em vez de a gente seguir direto até a cidade de Goiás, nós paramos em Ferreiro, mas nós não dormimos em Ferreiro, mas paramos ali. E no outro dia a gente foi para Goiás, dormiu, e no outro dia a gente retornou para Ferreiro e fez o finalzinho, porque a gente queria chegar em Goiás plena, descansada, feliz, alegre, não destruídas. Então, foi assim, estrategicamente combinado que a gente faria um pequeno trecho no último dia, né? E o outro trecho que nós dividimos foi o de Vila Aparecida até Itaguari. Nós dormimos em Vila Palestina. A gente preferiu dividir também esse trecho. Essa divisão, ela não consta hoje da sugestão oficial, né, do site lá, não consta. E, então, assim, o primeiro trecho é que sai de Corumbá, vai até a cidade do Salto de Corumbá. Sai da cidade de Corumbá até o Salto. O início mesmo do percurso, o portal de entrada da trilha fica próximo à rodoviária. Porém, a placa do primeiro trecho fica na praça da igreja. Então, assim, a gente vai lá sempre para tirar foto, né? Porque está começando o caminho, aquela alegria toda. Depois você tem que andar um pouquinho até lá perto da rodoviária para realmente começar. Aí você tem lá o início, o portal do caminho de Cora Coralina. Então ali já acrescenta ali quase 1 quilômetro dos oficiais. A foto sentada lá na escadaria da matriz, ela é padrão, todo mundo gosta de tirar, né? Quando nós fomos, a gente fez a opção de ir um dia antes, nós saímos de Brasília no dia 3 de abril, fomos dormir em Cocalzinho, e no outro dia de manhã a gente foi lá para Corumbá. Aí dormimos em Corumbá, em Cocalzinho, e aí começamos o percurso de manhã. Por quê? Porque o deslocamento de Brasília até o local, ele é um deslocamento que leva algumas horas. Se você deixar para ir no mesmo dia, você já vai chegar um pouquinho cansado, que você vai ter que acordar de madrugada, né? E você chega lá, às vezes já vai pegar um solzinho, isso tudo dificulta. Esse primeiro trecho, que vai de Corumbá de Goiás até o Salto de Corumbá, ele é um trecho de subida, né? Acho que não dá para vocês verem aqui,
Mas, o Tcheca, depois se você puder projetar aí... Ah, não, aqui acho que dá para ver. Eu queria que você projetasse era a altimetria. Lá Mas, naquele site lá do Caminho de Cora Coralina, www.com.br, tem a altimetria dele, se você puder. Mas é só para vocês verem que no início vão pegar uma subida, né? Vão pegar uma subida saindo de Corumbá até o Salto de Corumbá. Os últimos 4 quilômetros até chegar no Salto de Corumbá, ele é no asfalto. É uma rodovia bastante frequentada por caminhões. Eu acho até assim, um trecho bem perigoso, tem que ter cautela, o local para você andar, né, o acostamento, ele é pequenininho, e às vezes passa caminhão assim, que pensa assim, opa, agora eu vou voando. Eu, como eu sou mais pesadinho, nem tanto, mas quem for mais magrinho aí, se segura, porque cada tonelada que passa ali. Ele não é um trecho muito longo, ele é bem curto. Isso, é esse desenho que está em cima aí. Mas tem aqui nessa aba do percurso, entra lá que tem um track log por trecho, só para a gente mostrar a altimetria desse primeiro trecho aí. Isso, vê se você consegue pegar aí o track log dele. Tem aí, dentro desse percurso. Quando você vai ajeitando aí, a gente vai conversando. Mas vale muito a pena fazer a pausa lá no Salto de Corumbá. tá, Rosa, desculpa te interromper, tem 4 aqui, qual é desses 4? Qualquer um, porque aí o que está mudando é... Não, peraí. Aqui no Caminho de Cora, Via Evangélica. O mais tradicional é esse que eu vi, Parque dos Pirineus, que é o original. Os outros foi um desvio que foi feito durante que o parque estava fechado. O original é esse outro aí. Mas eu acho que tem bom, aí vai depender do que você tem no computador para abrir, né? Qual aplicativo que você tem aí. Talvez seja melhor você ir no trecho, em vez do track log, acho que no trecho vai aparecer o mapa. Tá? Não precisa de ser tão... vamos ver se ele aparece o trechinho, a gente mostra aí. Não, aqui ele não está na altimetria. Deixa eu ver aqui se ele aparece. Não tem. Eu queria o mapinha por trecho, vai estar só no track log. Bom, mas não tem problema, a gente vai falando, depois vocês explorem bem aí esse mapa aí, vocês olharem a questão da altimetria. São 17 quilômetros, se não estiver enganado, e não é muito... Para quem está começando o primeiro dia, você leva uma assustada. Falei, puxa vida, já vou começar pegando essa pedreira aqui, esse subidinho aqui, e mais esse asfalto aqui. Então, vai lá para o Salto de Corumbá, se delicie lá com aquela cachoeira maravilhosa. O próprio parque tem muita coisa legal para curtir dentro do parque, tem trilhos dentro do parque. Eu recomendo passar o dia ali, realmente fazer só um trecho nesse primeiro dia, e aproveitar e curtir ali o Salto Corumbá. Se quiser ficar hospedado em Salto de Corumbá, fique. Se não, se você tiver como fazer o deslocamento de carro, vai para Cocalzinho, ou então volte para Corumbá mesmo, que é mais barato a hospedagem. Hoje já tem outras opções de hospedagem também. Mas na época lá eu voltei para Cocalzinho, né, porque a gente tinha contratado uma van saindo de Brasília, a van nos acompanhou, embora ela não ficava assim o tempo todo conosco, não, ela fazia os traslados, quando a gente precisava, a gente entrava em contato e ele fazia o traslado, então ele nos levou de volta para Cocalzinho, e no outro dia nos trouxe de volta lá para o Salto de Corumbá. Esse primeiro trecho do Salto de Corumbá até o Pico do Pirineus, ele também começa no asfalto, uns 3 quilômetros, 3,5 quilômetros. Aí a gente sai do asfalto e vai pegar uma pequena, também é um trecho que tem um pouco de subida, não é muita subida, assim, muito difícil, mas é uma subidinha. E aí você chega lá no Pico do Pirineus, que é maravilhoso, né? É lindo demais. Para quem tiver uma estrutura, um bom condicionamento físico, vai chegar cedo. Eu aconselho ficar por ali e esperar o sol nascer ali, que é muito bonito também. Quando nós fomos fazer a travessia direto, a gente chegou cedo, né? Voltamos. Tivemos que voltar correndo porque a gente foi atacado por abelhas. Ali debaixo daquela pedra, lá no Pico dos Pirineus, de vez em quando elas fazem casinhas lá. E elas estavam muito agressivas e ela atacou pelo menos 3 pessoas, né? E os que estavam mais na frente. Uma amiga minha que estava sem boné sofreu muito porque elas
Elas realmente entraram no cabelo dela, e eu que fui tentar socorrer a menina também levei bastante ferroada. Fiquei com muito ferrão. E aí acabou que a gente nem pôde ficar lá no Pico dos Pirineus por conta dessas abelhas. Aí descemos de volta lá para aquele ponto de apoio do parque, tem uma casa, tem banheiros ali. Ficamos ali, e aí depois, como essa menina, a minha colega não estava se sentindo muito bem, a gente voltou para Cocalzinho, eu levei ela na UPA de lá. Foi bem atendida, rapidinho, eles atenderam ela rápido, não era nada muito grave, mas a gente ficou meio assim, né? Aí acabou que a gente resolveu não voltar para lá para ver o pôr do sol, não, porque as abelhas continuavam lá. De vez em quando tem ataque de abelha lá no Pico dos Pirineus, tá? E no dia seguinte, aí a gente voltou, dormimos em Cocalzinho, novamente. No outro dia a gente voltou de novo para o Pico dos Pirineus para continuar, fazer o trecho 3 até Pirinópolis. É um trecho um pouco assim mais longo do que os dois primeiros, né, que são menores. São menos de 20 quilômetros, os dois primeiros, já o terceiro já é 24 e pouco. É um trecho longo, ele não é totalmente plano, ele tem algumas subidinhas e algumas descidinhas bem interessantes. Como a gente tinha optado por ir em abril, nesse dia a gente pegou chuva, nós caminhamos com chuva até as 2 horas da tarde, praticamente, foi, né, das 8 horas da manhã até as 2 horas de bar de chuva. E aí vocês sabem que caminhar com chuva torna a caminhada mais lenta, né? A gente chegou já bem tarde em Pirinópolis aquele dia. Nesse trecho e terceiro trecho, tem alguns pontos de travessia de rios. E como tinha chovido, essas travessias ficaram um pouco mais dificultosas, porque o rio estava cheio. Então, fica um pouquinho mais perigoso e a gente demora mais a atravessar, tem que tirar a bota, para descansar. Tem pelo menos 2 travessias de rio, tá? Tem um local muito bacana para parar, para dar uma descansada. Eu não me lembro do nome aqui, não, mas aí com certeza no guia aí vai estar o nome desse lugar. A gente parou para tomar um suco, que ele serve um suco verde lá, gostoso. Depois, se você quiser consumir outras coisas, você paga. O suco daquela época era de graça, o primeiro suco. E nesse ponto também tem que ter cautela que de vez em quando também há ataque de abelha nesse ponto, ali próximo à chegada desse lugar. Depois de lá, a gente chega até Pirinópolis, né, um trecho bem bacana, que você vai imaginando o rio, bem bonito, tem que tomar cuidado para não perder ali a entrada, quando estiver perto da pedreira, que às vezes passa direto e não vê a seta de virar para a esquerda. Então é bom tomar cuidado ali, nesse trecho 3. E aí depois ali você vai seguindo a margem do rio até chegar lá no centro de Pirinópolis. No centro de Pirinópolis você vai se acomodar ali onde você quiser, que tem muitas opções de hospedagem. E no dia seguinte, a gente tem que percorrer um bom trecho, né? Você sai da cidade, tem que caminhar por dentro da cidade, e depois vai pegar um trecho de asfalto novamente. Vai pegar um bom trecho de asfalto, que também não é muito legal, mas a gente tem que fazer, né? A gente foi fazendo, acho que dá mais de 6 quilômetros de asfalto. Com esse trecho da cidade, vai dar entre 7, 7,5 por aí, de trecho assim, né? Daí depois você vai pegar uma estrada vicinal, esse é o trecho de Pirinópolis até Caxambu, né? Ou então, o pessoal coloca também até Radianópolis, depende de onde você for dormir. Porque se a opção for dormir na fazenda do senhor Quinzinho, aí é logo depois da Serra do Caxambu. Se a opção for dormir já lá em Radiolândia, o trecho fica maior, ele vai dar 30 km. E aí, esse trecho é o segundo mais difícil, esse trecho que saindo de Pirinópolis até chegar em Radianópolis. Porque ele é um trecho, além de ser longo, é uma subida. A gente pega uma subida grande, mas bastante tempo a gente vai subindo, 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 subindo. Toda vez que eu vi um cotovelo, eu falava, acabou a subida. Não, tinha outra. Depois, mais outra, mais outra. E a gente sobe bastante, tem travessias de pequenos riachos. Dependendo da época que vocês forem, talvez não tenha esses pequenos riachos. Mas, como eu falei, a gente tinha pegado ainda o final da chuva, ainda estava cheio. E tem uma travessia até perigosa, dentro de uma antiga usina. A gente atravessa no murinho da usina. Esse foi um trechinho bem perigoso, porque o rio estava cheio, mas a gente encontrou uma maneira lá. Eu tenho um vídeo dessa travessia, depois, em outro momento, vou compartilhar com vocês. E isso vai subir nessa Serra do Caxambu.
Aí depois que você sobe a serra, você pensa, nossa, que beleza. Aí vem uma ladeira abaixo até chegar na fazenda. O negócio é... Oh, meu Deus do céu! E a gente tinha, como a gente tinha pegado muita chuva nesse dia, a gente já chegou muito... A gente não pegou chuva não, mas como foi difícil atravessar os rios e tudo, a gente acabou chegando muito tarde. Nós chegamos, já era quase 6 horas da noite, e aí já estava escuro, e aí assim, né, aquele lugar que você está pisando, não está vendo aonde, você não sabe se você está pisando em buraco, em cobra, sei lá. É uma emoção. Nós dormimos nessa época, nós dormimos lá no Soquizinho. Mas se fosse para caminhar até Radianópolis, a gente ia gastar mais 1h30, né? A gente ia chegar à noite. Nós dormimos lá na Fazenda do Soquizinho. Uma comida maravilhosa. Porém, eu não sei se ele mudou, mas naquela época não era muito... Era bem precária a hospedagem, né? Um pessoal muito receptivo, muito bons, porém bem precária. A gente brinca, a gente riu muito, porque quando a gente chegou lá e foi procurar o banheiro era a casinha, aquela do buraquinho, lá no fundo do quintal. Foi assim, inusitado, né? Tinha um banheiro com chuveiro, mas não tinha o assento sanitário, né? O vaso sanitário. Aí, realmente, foi muito engraçado. E era aquele casarão velho, antigo, e, assim, não é muito vedado, então, à noite, era aqueles rasantes, assim, de morcego. É diversão pura. Mas hoje exigem várias outras opções de hospedagem. Eu acredito que ele deva ter feito melhorias lá também, né? Ele foi uma das primeiras pessoas ali a aceitar peregrinos para dormir, né? E uma comida maravilhosa, né? Um café da manhã maravilhoso, um jantar maravilhoso. E, enfim, no outro dia a gente partiu em direção à Radiolândia. A de Radiolândia até São Francisco também dá uma pernada boa. E em São Francisco você vai pegar um pouquinho de subida, mas já chegando é tranquilo. Hoje também tem outras opções de hospedagem. Na época nós ficamos no hotel ali próximo à rodovia mesmo. E aí é bom dormir bem essa noite, comer bem, porque aí vem o trecho mais difícil, que além de ser um trecho com altimetria elevadíssima, ele é o trecho mais longo. São 38 quilômetros, que é o trecho que vai de São Francisco de Goiás até Jaraguá. É um trecho muito bonito, onde você vai percorrer a antiga BR-153, onde ela era, vai passar por um trecho dela também, então é mais um trecho também de asfalto. A gente vai caminhar, vai cruzar a ferrovia, é muito legal, muito bonito esse trecho, mas também é uma subida que não acaba nunca. 38 km para debaixo de sol escaldante não é mole. Então, esse trecho, ele é um trecho que, na minha opinião, ele precisa de ser dividido, ou então ele tem que ser... A Sueli já está falando ali que ela vai não. Esse trecho, inclusive, a maioria dos ciclistas pula. Eles pulam, eles vão direto lá para Vila Aparecida. Muitos não encaram, não. O nosso grupo começou, fomos, aí deu lá para uns 20 e poucos km, já tinha gente lá sentando, pedindo arrego. Esse dia eu tive que pedir resgate, porque não aguentaram chegar até lá em cima, não. Porque o sol judia muita gente. Realmente, depois das 2 horas, você começa a caminhar naquela secura, meu Deus, é horrível. Aí, esse dia, a gente pediu resgate, porque não deu. Ninguém completou esse dia. Agora, o que eu aconselho? Se você tiver um carro para fazer resgate, o legal seria dividir esse trecho já em 2 dias, faz a metade, pede para o carro buscar, no outro dia você volta e completa o percurso, porque a Serra do Jaraguá, ela é muito bonita, ela é linda, 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 assim, maravilhosa, é uma vista linda, inclusive o pessoal pratica lá atividades, né, esportivas aí, radicais aí nas alturas, voo livre, é muito bonito, vale a pena realmente dividir esse trecho, tornar ele um pouco mais saboreável, porque do jeito que ele é hoje, eles dizem que não conseguem dividir porque não tem local para fazer hospedagem. Então, por isso que eu acho que aí a gente tem que usar a criatividade aí, né? Sei lá, arrumar um amigo para buscar e depois trazer de volta no outro dia, ou então contratar alguma operadora
para fazer esse traslado aí, porque ele é duro. Poucas pessoas conseguem fazer esse trecho, sabe? Ele é duro. E aí você chega em Jaraguá, você tem uma opção muito grande e até porque também eu acho que é legal você dividir o trecho, porque a cidade de Jaraguá é uma cidade que tem confecção de jeans bem legal, uma comida boa, uns preços razoáveis, e eu achei engraçado que assim, os trilheiros nesse dia estavam lá desmaiando na trilha, mas quando chegou na cidade, foram para o hotel, comeram e vazaram, foram bater perna para comprar jeans. Eu falei, gente, vocês não prestam. Vocês não prestam. Falaram que estava morrendo, aí chega aqui, vai todo mundo bater perna em Jaraguá. Mas eu acho que isso faz parte também, né? Curtir os lugares, o que, que tem de bom na cidade também faz parte. No dia seguinte, a gente saindo de Jaraguá, você desce em direção à Vila Aparecida, e é um trecho, aí você vai descer, praticamente você desce aquele subidão, né? Praticamente você vai descer até a Vila Aparecida, não é um trecho difícil, tem muita ali vegetação de abacaxi, é bem legal ali, não sei na época que vocês foram, eles não pegavam, tem muito. É tranquilo esse trecho até a Vila Aparecida, bem tranquilo mesmo. De Vila Aparecida até Itaguari é um trecho longo, foi um trecho que a gente dividiu, que eu falei para vocês que a gente pegou e dormiu em Vila Palestina. Ali na Vila Palestina tem um hostel das meninas, que era um colégio antigo, bem legalzinho, elas são muito prestativas, e a comida delas maravilhosa. Mas entre Vila Aparecida e a Palestina tem uma cidadezinha que se chama Alvelândia, que tem uma senhora lá que é uma figura, que vocês precisam conhecer, que é a dona Bilu. Maravilhosa. Esses trechos são tranquilos, tá? Se você for fazer direto, vai dar mais de 30, vai dar uns quase 30 quilômetros de Vila Aparecida até Itaguari. Se vocês for dividir, aí vai dar em torno de 17, 15, alguma coisa assim. Cada um. Fica bem mais tranquilo. É um trecho relativamente de plano, não tem muita dificuldade, nem muito obstáculo, não. De Itaguari até São Bernardo, São Benedito, aí já é um trecho um pouquinho, que já começa a ter um pouco mais de altimetria. Tem um pouquinho de altimetria. Eu não me lembro exatamente aonde, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente passa por propriedades rurais, né? Além de estradinhas, de vez em quando a gente entra dentro de fazendas, propriedades rurais. E aí vocês vão se deparar com manadas, né? Boiadas, né? Melhor dizendo. É muito comum. Isso vocês vão se deparar em vários trechos. Gado, às vezes, muito gado mesmo, e nós não tivemos nenhum incidente com gado. Porém, é bom saber lidar com isso. Normalmente, se vocês se mantêm juntos e demonstram autoconfiança e tocam os bois, eles não te atacam, dá para você atravessar. Eles fazem aquele movimento esquisito de ficar, sai, se está lá embaixo, vai lá para cima, atravessa a estradinha e fica metade de um lado e a metade do outro. Aí você fica esperando eles terminar de passar, mas eles ficam, pro outro lado, ficam esperando vocês passarem, então fica naquele impasse, alguém aí vai ter que tomar a frente. A gente deixava eles, às vezes, um pouco deles subirem, né, a colina, ou então descer, e dava um tempinho, se eles não saíam, a gente passava. Agora é bom passar o grupo sempre junto, né, é bom ter um bastão do lado, e fazer aquele barulho que os vaqueiros fazem mesmo, né, vaco, aquele bobajado todo, a gente imita lá os vaqueiros e vai passando. Mas sempre olhando para trás também, para não ver se não vem nenhum. Nós não tivemos nenhuma investida, não, de nenhum boi mais bravo e nem de vaca parida. Mas isso aí vocês vão encontrar. Nesses trechos, quase todos aí, vocês vão passar dentro de fazendas, propriedades. Mas foi bem tranquilo. Quando nós fomos, nós não dormimos em Palestina, porque o hostel ia estar ocupado parece que recebeu outro grupo, e o grupo que estava conosco, que era um grupo grande. O que nós fizemos? A van nos pegou e nos levou para a cidade ali próxima, Taquaral de Goiás, e a gente dormiu lá. Em Vila Aparecida também não tem lugar para a gente dormir, nós dormimos 2 noites em Taquaral de Goiás. A van nos pegou quando a gente saiu de Jaraguá e chegou em Vila Aparecida,
Naquela época não tinha lugar para dormir, eles estavam construindo, não sei se já ficou pronto. Itacoral de Goiás é uma cidade bem legal, que aí foi outra, o pessoal também adorou fazer compras lá, porque lá é um centro de confecção de lingerie, muito legal. O pessoal aproveitou, porque como os trechos eram curtos, a gente chegava muito cedo, almoçava e o pessoal vazava para a cidade para fazer compra nessa lingerie. Eu falei, gente, daqui a pouco não vai caber mais bagagem na van, porque vocês estão virando sacoleiro aqui. Isso é muito legal, assim, uma cidade bem legal. Naquela época não tinha essa coisa de pandemia, tinha umas feirinhas, a gente ia para as feirinhas, né, bem legal, a gente podia interagir e sentir um pouco da cidade. Nós dormimos 2 vezes em Taquaral. E depois nós fomos para Itaguari, e o hotel de lá não é bom, mas a gente dormiu lá. Lá também é um centro de confecção de lingerie, mas não tão bom quanto lá de Taquaral de Goiás. Taquaral é bem melhor. É tranquilo. A de Itaguari, a gente foi para São Benedito, né? Em São Benedito também não tinha local de hospedagem para a gente. Tem um trechinho que você anda de asfalto, né, chegando em São Benedito, mas no outro dia que a gente vai pegar. Em São Benedito não cabia o grupo e nós fomos dormir em Itaberaí, uma cidade próxima, bem mais desenvolvida. E no outro dia, voltando, a gente voltou para São Benedito, aí a gente vai pegar um trecho novamente de asfalto, uns 6 quilômetros de asfalto, e aí vai até Caucilândia. É um trecho longo e um pouco cansativo, porque você faz asfalto no início e faz asfalto no finalzinho, chegando em Caucilândia, tem mais um trecho de asfalto. Então, assim, a gente já chegou também já um pouquinho mais tarde. A hospedagem na época em Caucilândia não era tão boa, mas acho que hoje já tem outras opções. Mas, enfim, a gente dormiu, já estava já lá pelo 11º, segundo dia, já, né, 12º dia, um pouco cansados, é claro, porque a gente já tinha feito mais de 2/3 do caminho. Mas o que é legal é que a comida sempre é maravilhosa, sabe? Então, assim, vocês não vão correr o risco de voltar magrinhos, que vão comer pra caramba, vão comer super bem. De Caucilândia, aí seria o trecho final, que seria direto até a cidade de Goiás, né? Não fala Goiás Velho, que o pessoal de lá não gosta, né? Então é a cidade de Goiás, que era a antiga capital do estado de Goiás, e depois foi transferido para Goiânia, né? Então, a cidade de Goiás, você chega, como a gente falei, a gente chegou em Ferreiro, e aí foi muito legal, é um percurso bacana, muito bonito, vocês vão passar lá pelo túmulo do Chico Mineiro, não sei se vocês conhecem aquela música, sertanejo, inspirada no Chico Mineiro. Se não conhece, vão lá escutar, para quando vocês passarem por lá, vocês verem o túmulo do Chico Mineiro. Tem um pedacinho da Estrada Real, que passa no finalzinho ali, quase chegando em Ferreiro. E esse povoado de Ferreiro é uma gracinha, é muito fofo, maravilhoso esse pedacinho aí. Inclusive, perto de Ferreiro tinha a gente não passa dentro do curral, não, ainda bem, porque nesse trecho tinha uma vaca brava pra caramba, mas ela estava do outro lado da cerca, então a gente passou, né, ainda bem que eu não ia entrar lá de jeito nenhum, mas é bem legal ali, essa é uma parte bem histórica, né, ali dos primeiros expedições ali pro estado de Goiás, ali, quando era província ainda, né, e é muito bonitinho. Aí chegando em Ferreiro lá, o legal é você ir tocar o sininho lá, né, e filmar, é maravilha. Aí a gente já sabe que está faltando só 7,5 km para chegar na cidade de Goiás. Então, assim, é uma felicidade muito grande. Aí nesse dia, né, como eu falei, a gente tinha optado por dividir, a gente parou de caminhar ali, a van nos buscou, a gente até ainda andou um pouquinho mais, mas ela veio nos pegar, faltando uns 5 km para chegar na cidade de Goiás. E dormimos, e no outro dia a gente voltou para Ferreiro de novo, e aí a gente percorreu a pé. Fomos a pé até o ponto final, né, lá da cidade de Goiás. Não é um caminho que eu digo que seja muito fácil, porque, como eu falei para vocês, quem fez trilhos comigo nos últimos 2 dias, na sexta e hoje, a classificação de trilhas, você tem que analisar ela por 4 aspectos. Inclusive, quando vocês forem ver as placas informativas de cada trecho, tem essa classificação lá. Uma delas é o esforço que você gasta por cada trecho.
A maioria dos trechos aí vocês vão ver que é de moderado a difícil e extremamente difícil. Como fácil, tem poucos. São poucos trechos que são classificados como fáceis, por conta da distância e porque é mais plano, mas são poucos. A maioria é difícil e extremo, que é o caso do trecho de São Francisco de Goiás até Jaraguá, que é o de extremo, né, o cansaço extremo. Um outro aspecto que vocês têm que avaliar é o clima. Então, e aí você começa a pensar qual a melhor época para fazer o caminho. Porque a gente está falando do estado de Goiás, que é um estado que tem cerrado, é um clima quente e seco. A gente só tem duas estações, na verdade, né, que é o período chuvoso e o período seco. Você não tem, assim, essas outras estações divididinha, como se estivesse no clima temperado. Então, não tem muita diferença se você está na primavera, se está no inverno, se está no verão. Não tem muito isso. Então, você tem o período chuvoso e o período seco. Período chuvoso, qual é o problema? Você vai pegar estradas, os percursos, com muita lama, né? Você vai pegar chuva, há o risco de raio, que é uma região que cai muito raio, principalmente ali na Serra do Pirineus, na Serra de Jaraguá, é complicado. Então, período chuvoso, tem as travessias dos rios, então são fatores assim que desestimula um pouco fazer o caminho no período chuvoso. O ideal seria fazer maio, junho e julho. Agosto em diante já acho muito sacrifício, porque você vai pegar muito sol e muito seco, porque vai estar longe da chuva. Talvez setembro, quando começar a chover, talvez ainda dê para fazer, porque aí começa a chover, aí dá uma amenizada um pouco na baixa umidade e dê para fazer. Mas eu não recomendaria fazer em época muito chuvosa, né, que é a partir de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro chove bastante. Inclusive eu fiz alguns trechos antes de fazer o caminho todo, eu fiz 6 trechos antes de fazer o caminho todo. Eu comecei a fazer primeiro para me preparar, né? Fazer por trecho para eu conhecer um pouco, para me ambientar com o clima, conhecer a região. E eu fiz o trecho 1, fiz o trecho 2, o trecho 3. E depois fiz uns trechos lá, 6, 7, e alguns finais lá, assim. Eu fiz uma mesclada, né? Mas eu fiz 6 trechos antes de fazer ele todo. Então, na verdade, eu já tinha feito a metade dele quando eu fui fazer ele todo novamente. O que a gente percebe é isso, quando você vai na época de chuva, você vai andar e daí a pouco você vai ter que limpar sua bota, porque a bota está pesando 2 quilos cada uma, né? Se ela já pesava 1, vai pesar 3. Então, assim, é complicado. E às vezes você pega as estradas vicinais todas amassadas, às vezes você nem tem por onde passar. Tem aquelas poças de água que fica até difícil. Ou você tira a bota, ou você vai sujar a bota toda, vai molhar, às vezes até molhar a bota, o que não é recomendável. E as travessias dos pequenos riachos ficam difíceis também. Aí você tem que parar muito, tirar a bota, atravessar com cautela. Então, eu não recomendaria período chuvoso, e também muito por conta de raio. Eu tenho, assim, uma preocupação muito porque eu já tive um primo que morreu, né, com raio, então, assim, eu realmente sou muito cautelosa com essa história de fazer trilha em chuva. Não acho legal, não é uma boa. Se eu tivesse que fazer novamente, eu faria ou maio, ou junho, ou julho. Eu faria um desses 3 meses. Eu acho que é a melhor época de fazer o caminho. Sem chuva, porém, não com a umidade muito severa, né? Em agosto, você vai pegar um calor imenso e extremamente seco. Setembro também, até começar a chuva, você ainda vai pegar muito calor e também a secura. Aí, quando começar a chuva, que já é depois ali da primeira chuva, que eles falam que é a primeira chuva da primavera, às vezes dá uma amenizada. Talvez pode se tentar. Setembro, outubro, se não estiver chovendo muito. Também daria, mas depois em diante já vai complicando. Deixa eu ver agora. Eu vou deixar vocês falarem, fazer as perguntas, depois eu vou responder as perguntas que me fizeram aqui. Ok? Está aberta a palavra aí. Levanta a mãozinha, porque aí o Tcheca, aí você vai liberando aí o microfone de quem for se inscrevendo, que aí fica, para não virar bagunça, né? Tem aí essa opção de você levantar a mãozinha, ok? Ótimo. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha, que aí a Tcheca vai fazer a inscrição de vocês e vai liberando. Se vocês não quiserem fazer, eu já posso ir perguntando aqui.
posso ir respondendo as outras que já foram feitas aqui. Nossa, cresceu aqui, ó, tinha 7, agora já tem 10. Meninas, fica à vontade para perguntar. Vocês estão muito caladinhos. Sem palavras. Agora eu vou dizer para vocês, o dia que eu cheguei lá... Eu não tenho nada para falar. Georgia levantou a mão. Quem levantar a mão na sequência aqui, eu vou, assim, enquanto a gente ainda estiver organizadinho, é só desligar ligar o microfone e perguntar. Liguei. Se por um acaso fizer fila, tal, eu vou falando o nome aqui, e aí vocês vão perguntando na vez de vocês. Então, Rose, adorei o relato. Você é muito divertida, já quero fazer. Agora, eu confesso que eu fiquei com medo das abelhas. Você falou de 2 locais que tem risco de ataque de abelha. E aí eu quero saber, eu até fiz por escrito, aí eu vou falar aqui melhor. Se é sazonal, se tem períodos que tem mais risco ou não, ou se é imprevisível. E se tem algum cuidado que a gente pode tomar para não sofrer um ataque de abelhas. Pelo que eu sei, ela é sazonal. Eu tive lá em novembro, dezembro e janeiro e não tivemos problemas com a abelha. Mas quando nós fomos fazer o caminho todo, em abril, aí já tinha. O que os especialistas recomendam? Quando você for chegar, aproximar em um local que você vê que tem, não faça barulho, evita de usar perfume, roupas muito coloridas, e deixe sempre a cabeça coberta, né? A minha colega sofreu muito porque ela tinha tirado o chapéu. Então, assim, fez um estrago com ela, foi bem difícil. E aí, quando eu fui socorrer, eu acabei levando várias ferroadas no rosto também, porque o resto do meu corpo estava coberto, elas não chegaram a me picar, mas como elas não conseguiram picar no pescoço e na orelha, elas picaram no rosto. Então, assim, é complicado. Parece que esse problema lá, ele também não é sempre, não. De vez em quando elas fazem casa lá. Isso é lá em cima. É só lá no Pico do Pirineus mesmo. É debaixo de umas pedras que tem lá. E o outro local que tem, nós não tivemos problemas. A gente já não viu esse enxame. Então, a gente já tinha sido avisado que tinha esse problema nesse outro local, então a gente passou com muita tranquilidade, sem fazer barulho, mais tranquilo. Nós não sofremos o segundo ataque, foi só o primeiro mesmo, porque a gente não sabia que ali tinha, né, foi assim. Bom, mas o que eu sei é isso, sabe, que pode fazer isso, não usar perfume, evitar de usar roupa muito chamativa, não fazer barulho, né, passar silenciosamente, que aí elas ficam mais tranquilas, elas não se sentem ameaçadas e você pode ir lá, fazer suas fotos e descer sem trazer o enxame junto. Obrigada, Rose. Só esqueci de falar para vocês que quando eu cheguei em Goiás Velho, lá no último dia, no dia 17 de abril, foi uma sensação maravilhosa. A alegria do grupo, ela era uma coisa, assim, impressionante. Então, assim, não tem como explicar. É muito bom. A sensação de chegada é maravilhosa. Adri, a próxima. Uma duvidazinha com relação à logística. Mesmo quem pensa em fazer o caminho ali, talvez sem uma van de apoio, um carro apoiando ali, pelo que eu entendi, necessariamente entre aí o trecho 1 e 3 vai precisar, né? Pelo que eu entendi, que não tem um ponto de dormir ali. Não, tem, Adri. Tem. O ponto 1, você pode dormir em Corumbá, já amanhecer ali. A gente, porque é uma questão de custos, a gente às vezes optou por dormir em outras cidades, tá? É porque naquela época também tinha menos opções, hoje já tem mais. Nós somos bem no início, o caminho já está com 3 anos, né? Ele é de 2017, 4 anos. Não, 2018. Ele foi inaugurado em 2018, nós fomos 1 ano depois, ele estava muito no início. Hoje já está bem mais, como eu falei para vocês, naquela época a associação tinha acabado de ser criada. A sede dela era lá em São Francisco de Goiás, a gente até teve a oportunidade de conhecer o primeiro presidente da associação, a gente foi conversar com ele lá, no Museu da Cavalhada,
E a associação tinha que ser criada no dia 28 de março, e nós começamos a nossa travessia dia 4 de abril. Então, foi assim, hoje não, com esse trabalho da associação, essa logística já melhorou muito. Então, você tem opções de dormir em Corumbá, você tem a opção de dormir no Sal de Corumbá, e tem algumas outras opções ali para você dormir, sim, no trecho 2 também. E aí, depois você indo para o trecho 3, você vai dormir em Pirinópolis, que tem muita opção. Entendi. Tem muita opção. Entendi. Tem lugar para dormir, sim. Então, tá? hoje daria para, tirando aqueles 38 lá, que talvez, se você não quiser fazer a loucura de fazer os 38, daria para fazer só a pé, né? O tempo inteiro. Sim, dá para fazer. Aí é questão de você avaliar também o peso da mochila só, né? Eu, como eu não gosto de carregar muito peso, e a maioria que estava comigo também não, a gente optou para usar a van para fazer o transporte da bagagem mais pesada, e a gente fez o caminho só com a mochila de ataque, entendeu? E a gente deixava o excesso de bagagem dentro da van, a van fez esse traslado aí. Quando o grupo é pequeno, às vezes contrata carros pequenos, né? Mas como o nosso grupo era grande, como eu falei, que a gente variou, no total participaram 16 pessoas, então a gente estava sempre com pessoas, né? Com bastante bagagem. Então, era para a gente compensou contratar a van pelos 14 dias, para fazer o deslocamento de Brasília, Corumbá, para ela fazer esses traslados de levar para dormir e trazer de volta para o ponto de início da travessia, e no final para trazer a gente de volta para Brasília, né? Ela funcionou assim, ela não ficava caminhando com a gente, não. Ela seguia para o próximo trecho. Se houvesse alguma necessidade de resgate, aí a gente tinha que tentar ter um sinal e chamar. Nós só pedimos resgate uma vez, né? Foi esse trecho aí que eu te falei, que foi de São Francisco de Goiás para Jaraguá. E realmente o grupo ficou extremamente cansado. E aí, mas eu acho que muito também é porque eles queriam fazer compra lá em Jaraguá. Tá bom, obrigada. Obrigada. Tcheca. Bruna, próxima. Quem? A Carvalho. Ah, tá. Oi, Bruna. Opa. Oi, Rose. Primeiro eu quero agradecer muita gratidão por você ter compartilhado aí sua experiência com a gente. Eu confesso que eu viajei junto com você no seu relato e eu fiquei louca para fazer o caminho, assim, de verdade, assim, muito rico o seu relato, né? Eu fiquei com muitas dúvidas, eu vou tentar sintetizar aqui. Minhas principais dúvidas são em relação a equipamentos, o custo, se o custo dessa travessia ele é um custo médio, ele é um custo baixo, como é que é essa questão do custo, como é que é a questão dos equipamentos necessários, qual foi a sua percepção sobre a segurança ao longo dessa travessia. E, por fim, eu queria saber se, assim, se você recebe algum tipo de certificado no final, né? Se vai carimbando, tipo Caminho de Santiago da Compostela. E se tiver essa certificação aí, tem que fazer o caminho todo ou tem uma quilometragem mínima? Enfim, um pouquinho das dúvidas que eu fiquei. Mas, assim, muito obrigada pelo relato. Muita gratidão mesmo. Ótimas suas perguntas. E acho que respondendo as suas, eu provavelmente vou ter respondido algumas aqui. Em relação ao equipamento, primeiro, o que você tem que pensar? O caminho de Cora Coralina é uma trilha de longo curso. É um percurso que, se você for fazer a travessia toda dos 300 km, ela é uma travessia considerável, né? Então, o equipamento tem que ser um equipamento, bota tem que ser uma bota top e adequada para você fazer travessias longas, tá? Isso aí você precisa olhar, porque tem bota que ela é legal, mas ela fala, é só para um bate e volta. Essa bota provavelmente não serve para você fazer uma travessia. A bota que eu usei foi uma bota da Salomon, uma bota que é impermeável, transpirável, muito confortável, que me dava segurança no tornozelo, porque a gente vai caminhar, o tipo de solo nem sempre é chão batido, a gente tem trechos que tem pedra solta, né, ou tanto para subir como para descer, principalmente descida, então tem que ser uma bota que tem uma boa aderência para te garantir, tá? Mochila, depende, se você vai fazer com apoio, um carro de apoio para levar bagagem extra, você não precisa comprar uma mochila muito cara, você compra uma mochila, eu fiz com uma mochila da Ketia, tranquilo, eu levava pouca coisa, levava só
água, algum agasalho, uma capa de chuva, uma coisinha leve. Então, agora, se você for fazer carregando sua mochila, aí você vai precisar de uma cargueira. Aí procura uma boa cargueira. Uma cargueira que seja leve, porque se você já pega uma cargueira que já é pesada, é mais peso que você vai transportar. Então, você tem que pensar nisso. Os bastões de caminhada, os dois são imprescindíveis. Eu falei da questão aqui da boiada, mas também tem a questão de cachorros, tá? De vez em quando a gente tem, assim, umas dificuldades, mas não tivemos nenhum ataque, não. Mas o bastão, ele vai te ajudar, porque chega um momento que você está muito cansado, e o bastão, realmente, ele poupa seu joelho nas descidas, te ajuda na subida, e também ele acaba sendo também um mecanismo de defesa. Então, em termos de equipamentos, eu colocaria esses três que são, assim, imprescindíveis, tá? Uma boa bota, dependendo se for cargueira, uma cargueira razoável, e os bastões bons. O resto é o que você usar mesmo. A sua proteção é aquela normal mesmo, calça de treque, o leg, uma meia boa. Eu gosto muito da meia da Selene, para mim não tem outra, para longas caminhadas, é imprescindível para você evitar bolha. Seu kit de primeiros socorros tem que necessariamente ter alguma coisa, porque você pode ter bolha, porque você vai caminhar muito durante vários dias, né, isso é normal. É raro você não ter bolha. Que mais? Camiseta de manga longa, né? Eu não aconselho a fazer com manga curta, porque o sol é escaldante, e tem trechinhos que você passa no meio de mato, tal, você pode se arranhar, às vezes o mato pode estar alto, você vai arranhar o braço, ou vai arranhar a perna. Eu não aconselho fazer de bermuda, não aconselho de fazer de blusa sem manga comprida. O uso do chapéu, ele é imprescindível, né? Tem gente que usa muita bandana, eu usei durante o tempo todo, hoje eu já uso menos, mas é importante, porque tem hora que o sol pega na nuca, pega aqui nessa região do pescoço, então é bom realmente você estar protegido. E o resto é aquela proteção normal, luvas também é interessante, porque suas mãos vão ficar expostas, principalmente se você estiver usando os bastões, você pode voltar com as mãos muito pretas, então é bom proteger a mão. E o protetor solar, é bom você usar, e repelente também, né? Então, assim, é o equipamento de trek mesmo, e se você puder investir em tecnologias, compra equipamentos melhores, né? Calça de trek mais confortável, com um pouco de stretch, ou uma leg que te dê um certo conforto, com sua compressão nas pernas, para você evitar dor nas pernas. E até falando para evitar dores nas pernas, o que eu fazia? No final do dia, eu chegava, todo mundo corria para o banheiro tomar banho. Eu deitava no chão e punha minhas pernas para cima todos os dias, 15 minutos. Era sagrado. Eu deixava todo mundo tomar banho, eu ficava por último, aí sim. Então, assim, você dá uma descansada para a sua circulação, para você depois não ter problemas, né? Então, eu fazia todos os dias isso. Chegava, 15 minutos de descanso, as pernas para cima, tá? A outra pergunta, você falou em questão de segurança. Como eu caminhei com grupo, não senti insegurança em nenhum momento. A gente caminhou em grupo, e por mais que umas pessoas iam mais adiante e outros ficavam para trás, a gente sempre tinha aquela preocupação de o último tá vendo o que está lá atrás, o penúltimo está vendo o último, e se caminhou, sumiu de vista, para o grupo e espera. Se não apareceu, vai atrás, porque aí ou errou o caminho, pode ter acontecido alguma coisa. Então, assim, a gente é muito parceiro, sabe? Então, assim, eu não senti esse medo, não. O medo que a gente sentia, às vezes, era de ataque de cães, que às vezes aparecia, como a gente passa em área rural, e às vezes tem alguns cães bravos. Mas, você estando em grupo, tudo isso facilita. Eu só não recomendo você fazer sozinho, eu não recomendo fazer. Em grupo, eu não senti medo, tá? A outra coisa que você perguntou, na época que eu fiz sobre o certificado, não tinha ainda o passaporte, mas hoje já tem. Esse passaporte, você vai carimbando ele para o trecho, né? E no final, acho que tem um certificado, se não me engano, sim. Na época que não tinha. E o que nós fizemos? Uma colega nossa, muito bacana, como não tinha isso, nós inventamos o nosso próprio certificado. Ela mandou fazer para a gente essa medalhinha, muito legal, né, que a gente deu para todo mundo que participou. Nós fizemos também um certificado pelo Grupo de Caminhadas Brasília e demos para cada pessoa que participou. E pelo grupo todo foi feito esse
troféuzinho. Ah, que sabe? sensacional. É. Então, assim, não tinha, mas a gente fez. Uhum. Que era muito legal. E aí eu entreguei para cada um dos participantes, né? Esse aqui eu fiquei pelo grupo, para o dia que tiver uma sede, o GCB tiver uma sede, vou deixar lá, porque foi pelo grupo que a gente, né, promoveu. Então, é bem bonitinho, né? A gente foi uma colega nossa que teve a beleza de nos presentear. Então, assim, ninguém saiu sem ter seu... Mas hoje já tem isso, né? Hoje já está implementado. Eu acho que o certificado não é dado por trecho, não. Me parece que é só pela conclusão, tá? Mas naquele site que eu falei para vocês, o www.caminhosdecoracoralina.com.br, tem lá. Quando ele fala lá do passaporte. E tem os locais. Normalmente os locais de carimbo é os locais de hospedagem ou então local para almoçar ou para tomar um lanche. Nesse sítio dele se parece um pouco com o de Santiago, ele se parece com um pouco do de Caravaggio. De Caravaggio também é assim, né? Você recebe o passaporte. Só que aqui, esse passaporte ele é comprado. Você pode comprar com antecedência ou então você compra lá, no início. Desde que esteja no horário aberto, esteja funcionando. Você vai comprar. E aí você vai pegando os seus carimbos, tá? Certificado eu não tenho certeza. Em relação aos custos. Ah, sim. Então, na época, como que nós fizemos? Como eu te falei, como a gente optou por contratar uma van, então a gente tinha um apoio, não assim que ela ficava o tempo todo com a gente, mas ele era um apoio que eu poderia contar em caso de uma emergência, né? Ela ficou à disposição da gente, fazendo os traslados, e a gente, cada um pagou sua hospedagem, alimentação. Se eu não estiver enganado, na época a gente gastou em torno de 1.600, por aí, já com a van. 1.680, algo assim. Não foi mais do que isso, não, tá? Mas isso porque a gente dividiu, né, com o grupo que a gente tinha. Quem fez percursos, trechos menores, ele gastou um pouco menos, porque a gente também fez proporcional, para a gente, ninguém pagar pro grupo todo. Como era grupo de amigos, não tinha finalidade nenhuma, não tinha por que alguém pagar pelo outro, né? E a gente fez isso. Hoje existem operadoras que cobram, eu acho que deve estar em torno, eu acho que a Maíra poderia até responder como que está hoje se você for fazer com uma operadora. Maíra, você tem feito pesquisa, né? Eu acho que você poderia... Tenho sim, eu ia até falar, Rose, só voltando na questão do certificado, que quando a Rose fez ainda não tinha, né? Mas justamente para você, Rose, for do seu interesse, eu já estou querendo um desses que vocês fizeram aí. Não, eu tenho um que o GCB me deu. Tá. Mas se for do interesse, né, de quem não teve o passaporte enquanto estava fazendo, você pode mandar uma foto comprovando que você esteve em cada trecho, e aí eles te mandam esse certificado. O certificado, aqui na regrinha do passaporte, está falando. Não vai dar para mostrar aí, não. Tem que ser o trecho inteiro, tá? Tem que ser o trecho todo mesmo. Imaginei. Viu? Sobre questão de custos, você pode, se você for fazer direto, você pode tanto contratar os resgates locais, individuais, né? No caso, vão ser aí, acho que um só, na verdade, né, Rose? Vai ser só o do final para voltar no seu carro lá onde você deixou o carro no início. Ou você pode contratar a operadora mesmo, viu? E a operadora dela já está tudo incluso, a hospedagem, a alimentação, o carregamento das suas coisas, tá? É isso, fica aí por volta de 2 a 3 mil reais o percurso todo. Não, é um preço normal, assim, tem gente que pensa, é muito caro. Não é, não. Se você for fazer individual igual eu estou fazendo, vai ficar muito mais caro. Isso é verdade. No caminho de Caravaggio também a gente gastou em torno de 2.000 e pouquinho também. 1.000 e pouco, 2.000, mas não é tão caro, porque se você for pensar bem, são 14 dias, e em alguns lugares a janta já está incluída, em alguns lugares, não em todos, mas em alguns lugares sim, e o café da manhã. Então, assim, eu acho que não é tão caro. Eu não acho. Só vou acender a luz aqui, pessoal, peraí. Obrigada, meninas, pelas respostas aí. Eu estou muito tentada agora. Respondeu todas as suas perguntas, Bruna? Sim, muito obrigada. Tá, então na volta é a Cíntia. Pode fazer pergunta para a Maíra, que ela acabou de falar? Pode sim.
Só um parênteses. Não, eu queria saber por que que ela vai fazer sozinha, mas se ela vai fazer sozinha, ou se ela tem um grupo dela de amigas que está fazendo, amigos, não sei. Fiquei curiosa. Eu não estou fazendo sozinha. Ah, tá. Sozinha. Eu comecei a fazer os trechos separadamente, porque eu não tenho. Tá bom. Eu não cheguei ainda naquele momento de ficar vários dias podendo fazer a travessia e tal. Entendi. Tá, viu? Tá. Eu tirei férias, viu, Maíra? Quando eu fiz, eu estava trabalhando. Foi férias. Foi a metade das minhas férias. Fernando, tá contigo. Só precisa abrir seu microfone. É a Cíntia, né? Já abri. Oi, Rose. Sou eu, tudo bom? Tudo. Oi, Maíra. Então, oi para as meninas, o restante das meninas. Rose, você acabou de responder, eu entrei um pouquinho depois, mas a minha pergunta era, porque eu sei que a Maíra está fazendo por partes, né? Eu estava até acompanhando isso, eu não consegui fazer o primeiro trecho com ela, porque foi bem na época que a gente fez, acho que a Travessia das Sete Quedas, não me lembro. Mas você me disse que se eu for fazer completa, são 14 dias de caminhada do início para completar o ciclo da Cora Coralina, é isso? A sugestão do oficial são 13. Eu fiz em 14, porque eu dividi mais um trecho, tá? Eu dividi um trecho que era de 30 quilômetros, eu dividi em 2. Mas hoje o oficial deles é 13. Tá. Antes era 12, hoje é 13. Então, no mínimo, se você for seguir o calendário deles, são 13 dias. São 13 trechos. Então, seria um trecho por dia, a não ser que você esteja muito preparado e você vai pegar 2 trechos juntos. E tem uns doidos que faz isso. Eu acho bem complicado. Não precisa judiar desse jeito, não. Dá para ir com calma, devagar e sempre, né? Outra dúvida que eu tenho... A questão de fazer em trecho... Você perguntou, né? Fazer em trecho ou direto? Você perguntou? Então, assim, eu acho que tem muito a ver com o seu propósito. Por exemplo, eu gosto de fazer travessia, né? O meu encantamento é eu começar uma coisa, percorrer tudo e chegar lá no último dia. O gosto para mim é isso, é andar os vários dias seguidos, ir passando de um lugar para o outro, as pessoas te saudando, assim, impressionado com a coragem, aquela coisa legal, te recebendo bem, é muito gostoso, eu adoro. Então, assim, se sua intenção é fazer travessia, então você faz do início ao fim. Ou então, pelo menos, você faz, tipo, uma semana, depois você volta e faz uma outra semana. Agora, se a sua intenção é apenas conhecer o caminho, aí você pode fazer por trecho, né? Eu estou conhecendo o caminho. Mas eu não, assim, na minha compreensão, não é aquele sabor de travessia. Ou então, se você está fazendo para treinar para outras travessias, também vale você fazer por trecho, tá? Mas o gosto de travessia mesmo é você fazer de ponta a ponta, tá? Não é a mesma coisa, porque eu te falo, eu acho que você não estava indo, mas eu falei, antes de fazer ela toda, eu fiz trechos. Eu fiz ela 1,5 vezes, na verdade, o Caminho de Cora. Eu fiz 6 trechos antes, assim, peguei e fiz uns poucos, os primeiros, depois fiz alguns salteados. Eu fiz para treino, eu fiz para me preparar para a travessia. Mas, assim, é incomparável, tá? Não dá para comparar. Aí é questão do propósito. Qual é o seu propósito? Certo. A outra pergunta é sobre o carro de apoio. Nesse caso, vocês contrataram um carro de apoio para o grupo de vocês, né? Não fecharam um pacote. O que ficou acertado com ele? É que ele ia encontrar vocês de um ponto de cidade a outra, ou ele ia, de certa forma, acompanhando mesmo vocês caminhando? O lanche de trilha que vocês levavam durante o dia, vocês já preparavam na cidade que vocês dormiam e levavam vocês mesma? Ou o carro de apoio, às vezes, tinha lanche extra, tinha água, tinha um kit de primeiros socorros mais elaborados? Como é que é essa questão do contrato, né? Quando você contratou alguém da van, alguém para levar vocês, o que você meio que exigiu e solicitou para ele? Não, a contratação da van foi para fazer o traslado de Brasília a Corumbá, fazer os traslados da gente da trilha até o local de hospedagem. Muitos trechos nós não dormimos na cidade, porque não tinha estrutura para receber o grupo grande.
naquela época. Hoje eu não sei se já tem, naquela época não tinha. Então a gente tinha que sair da cidade e dormir em outra. Depois do outro dia, voltar para o mesmo lugar. Então, esses pequenos também. Ela nos deixava no início do trecho e nos pegava no fim do trecho, se fosse o caso, se a gente não fosse dormir, né, no meio da trilha. Ela levava a nossa bagagem extra, a gente caminhava com a mochila de ataque. E se houvesse necessidade de resgate, a van também iria. A gente teve apenas um resgate, que foi nesse trecho lá da subida de Jaraguá. Ela não acompanhava, não ficava junto com a gente, não levava lanche, essas coisas, não. O lanche, normalmente, às vezes, o próprio lugar onde você hospeda, às vezes, alguns te dão, outros você compra, ou então você faz seu lanchinho, vai numa mercearia e faz seu lanchinho para o dia seguinte. A van não tinha esse propósito de ficar com a gente o tempo todo ali, sabe, caminhando lado a lado. Não, ela era um ponto de apoio, assim, mais distante. Teve um dia lá com uma pessoa que entrou para fazer uma parte do percurso que não deu conta de fazer nenhum trecho. Aí ela foi buscada, só ela também, esse dia. Esse dia a van buscou também. Mas, assim, não tinha, não. Nós não contratamos assim. Naquela época não tinha operadores. Então, isso tudo foi, assim, trabalho de amador nosso, né? A gente contratou, porque quanto mais você coloca serviços, mais caro ficaria o contrato com a van, que foi o custo mais elevado que nós tivemos. Foi justamente do transporte. Se não fosse o transporte, digamos assim, a gente... um terço do total de despesa nossa foi gasto com a van. Tá? Na época, a gente... o contrato foi 5 mil e pouco. Foi, 14 dias. Foi 5 mil e pouco. Né? Então, assim, na época foi o que ficou mais caro para a gente. Mas saiu numa faixa de 500 e pouco para quem fez os trechos todo. Como a gente tinha mais gente entrando e saindo, a gente acabou que diluiu um pouco o custo dela. Tá? Mas hoje existe aí essa possibilidade de você fazer essas contratações locais. Na época não tinha, né? Hoje já tem esses resgates locais de uma cidade para outra e tal. Naquela época não era, não. Era tudo, você tinha que correr atrás de tudo. Mas hoje você já tem bem mais opções, é mais fácil de ir. Tá bom. Muitíssimo obrigada, gata. Bom te ver. Eu que agradeço. Não tem mais nenhuma mãozinha levantada aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Então, eu vou... se ninguém quiser, eu vou responder as outras que foram mandadas aqui. Tá, eu acho melhor, porque já são 6h10, 6h07, né? Algumas eu até já falei, né? Fazer o caminho todo de uma vez ou por parte. Já respondi porque a Cíntia já perguntou, né? A gente já falou, depende do propósito. Se o propósito é a travessia mesmo, faça o caminho todo. Se o propósito é apenas conhecer o caminho ou treinar, então vá para o trecho. Segunda pergunta, trechos mais cansativos, com muita altimetria ou muitos longos, além de atrativos para fazer depois da trilha, nos pontos de pouso para relaxar um pouco. Afinal, no dia seguinte tem mais. A gente já falou também, os trechos mais difíceis é o trecho que vai de Pirinópolis até Radianópolis, pela distância e altimetria. Esse é o segundo trecho mais difícil, e o outro mais complicado é o de São Francisco de Assis a Jaraguá, que além de ser longa, a altimetria é bastante elevada. São trechos bem complicados. E depois você vai intercalando. Tem alguns trechos longos, porém não com muita altimetria. Né? São quantos quilômetros no total? São 300 quilômetros, e mais ou menos, normalmente vai dar um pouquinho mais. Quantos dias para fazer? Se for seguir o calendário, a sugestão oficial são 13. Se você quiser dividir algum trecho, aí é critério da pessoa. Esse caminho já foi feito antes? Eu não sei exatamente o que queria perguntar. Bom, assim, muitas pessoas já estão fazendo, desde 2018, esse caminho. Ele foi projetado com base em caminhos históricos, né, com base em livros. Se vocês forem entrar lá no site, depois vocês vão ver que aquelas pessoas que faziam expedição pelo interior de Goiás, e até mesmo aqui o Cruz, que também fez algumas incursões em Goiás, até fazer delimitação aqui do Distrito Federal. Então, ele foi projetado para isso. A Cora de Coralina nunca caminhou, né, a homenagem a ela é justa, porque para mim ela é uma grande mulher. Era uma andarilha, ela tinha o hábito de caminhar à noite pelas estradas, mas não necessariamente no caminho de Cora. Mas ela gostava muito de sair para caminhar à noite para poder, sei lá, talvez ela se inspirava, né, para produzir o que ela escreveu ao longo do tempo. Como organizar o deslocamento de Brasília até os trechos de caminhada? Existe um ônibus, né, para Corumbá. Brasília-Corumbá existe linha, você inclusive pode comprar a passagem
de ônibus pela internet, e existe também só que eu acho que é os ônibus da cidade de Brasília direto. É mais fácil ter ônibus direto de Goiânia para as outras cidades, porém, de Brasília talvez não vá achar. A opção é talvez ir para Anápolis, e de Anápolis ir, ou então ir para Goiânia mesmo e ir, então é um pouco complicado. Ou então fazer essa contratação à parte. Ou então uma operadora, porque tem várias operadoras, lá no site tem lá todos os associados, na lista de associados tem várias operadoras hoje. Pode tentar ver com eles também, isso aí. Quanto tempo de preparação e qual o treino ideal? Bom, isso aqui vai depender muito de qual a sua condição. Vou falar sobre como foi que eu me preparei. Primeiro, esse não foi a primeira trilha de longo curso que eu fiz. Antes de fazer Cora, eu fiz outros. Fiz outros mais simples, mais curtos. Eu fiz Passo de Anchieta, de 100 quilômetros, fiz o Caminho da Luz, com 175 quilômetros, e estava sempre fazendo. Treinei no próprio caminho, né? Fazendo alguns trechos avulsos. Musculação é essencial você fazer, e tem que treinar. Você tem que treinar. O treino é aquele treino, é a caminhada constante, frequente e progressiva. Começa com trechos pequenos e você vai aumentando gradativamente e vai também aumentando o grau de dificuldade. Aí você tem que ter uma certa regularidade. Quanto tempo você vai gastar, eu acho que depende muito do condicionamento físico de cada pessoa. Eu não fiz ele, não foi meu primeiro caminho, eu falei. Então, assim, eu fiz muitas outras coisas antes de fazer Cora, porque Cora não é um caminho muito fácil, né? Mas eu acho que vocês estão no espaço ideal, que é o clube de trilheiras, onde tem trilhas de nível 1, trilhas de nível 2, daqui a pouco a gente tem as de 3, e começa a ter, então vocês estão no lugar certo. Agora, é importante você ter regularidade, procurar caminhar 10 quilômetros por dia, e no final de semana caminhar 20, 30, de vez em quando, entendeu? Isso, assim, com uma certa frequência, que aí vocês vão conseguir fazer com menos desgaste. Além do preparo físico, como planejar um preparo mental? Eu acho que isso, para mim, é a motivação. Para mim, assim, quando esse caminho foi criado, eu fiquei louca para fazer. Porque eu sempre fui apaixonada por Cora Coralina. Eu falei, esse caminho eu tenho que fazer, eu vou fazer. E fui tentando, e já em 2018, já fui programando as minhas férias para dar certo. Então, assim, escolhi a data, depois fui lá, programei minhas férias para poder fazer. E eu falei, bom, não sei, eu acho que a motivação é que te faz você caminhar mais quilômetros quando você está com bolha, quando você está muito cansado, quando você está muito exaurida. É essa vontade de fazer, né? Esse gosto pelo caminhar, esse gosto de estar em contato com a natureza, de estar em contato com as comunidades, pessoas simples. Eu acho que é isso, sabe? Não tem também uma receita, né? Qual equipamento usar e levar? Acho que nós já falamos sobre isso. Se algum participante tiver necessidade de interromper no meio da trilha, como voltará? Então, tem essas possibilidades, como eu falei para vocês, tem linha de ônibus, a gente teve casos de pessoas que interrompeu, inclusive um colega, a férias dela, nem todos têm ônibus direto, como eu falei, mas tem a possibilidade de você pegar, de ir para Goiânia, e de Goiânia para Brasília, você tem ônibus praticamente de hora em hora, e, né, dependendo do dia da semana, tem até de 15 minutos. Se for segunda-feira, então, temos toda hora. E eu acho que a gente fechou aqui, Renata. Se não tiver mais ninguém para perguntar alguma coisa. Mais alguém? Isso aqui também motiva muito, viu? Bom, acho que encerramos então, Rose. Ninguém tem mais perguntas. Pois Isso aqui é, eu gostei nós muito de fizemos na ouvir época. vocês. Mas dei um passo para trás. Eu realmente não estou preparada, embora esteja motivada, mas preparação física, nem pensar. Você fez hoje 2 horas lá hoje do Copaíbas, mulher. Pois é, mas nem se compara com o que você falou aí. Mas você já conversou. Fora o medo que eu tenho de abelha, de cachorro, de boi, de tudo. Eu vou com medo mesmo. Com medo, ninguém faz nada sem medo. É o medo que garante nossa sobrevivência. Eu não deixo fazer por causa do medo. Mas o medo me apavora e não me deixa seguir em frente, não. Você não vai estar sozinha, você tem que ter em mente isso. Você não está só, você está em grupo. É diferente. A força de um grupo é diferente.
É verdade, mas eu acho que eu não tenho preparo físico para isso, não. Eu vou no meu ritmozinho aqui em Brasília, quem sabe? Mas se tiver um percurso desse de ônibus que vá caminhando comigo junto com vocês, eu vou. Que eu sei que em Santiago tem. Você pode fazer de carro esse percurso. Santiago, você vai de carro. Então, assim, tem trechos que não vai carro, porém dá para você chegar nas cidades de carro, né? Mas, assim, na trilha mesmo, não. Tem trechos que não vai carro. Porque daí eu conheço. Na melhor das hipóteses, um cavalo. Corumbá, Salto de Corumbá, Goiás Velho, eu já fui várias vezes, Pirinópolis. As cidadezinhas, assim, eu praticamente conheço bem, que eu já fui muitas vezes. Agora, fazer esse caminho aí, não consigo, não. Bom, isso aí tem que nascer, como eu te falei, tem que nascer no coração de cada um. Eu, quando o caminho foi inaugurado, eu já fiquei louca para ir. E não tinha esse preparo todo, não, mas falei, vou me preparando. Até lá eu já me preparei. Bom, eu tenho praticamente o dobro da idade de vocês, né, gente? Mas não tem mesmo. Não tem mesmo, porque eu acabei de fazer 57 anos, não venha não. Mas você vai caminhar um bocado para chegar na minha. Já comecei tarde. Né? Tudo é o hábito. Tem que ter. É um hábito. Pessoas, a Renata tem um compromisso. Tá? E aí, então, fica à vontade, Renata, para fazer o fechamento, se você quiser. Muito obrigada por tudo, gente, pelo esclarecimento. Valeu. Tá. Não, gente, obrigada aí a vocês. Obrigada, Rose, foi ótimo. Muito bom. Muito bom mesmo. E eu gravei essa conversa aqui, provavelmente a Ju depois vai subir isso no YouTube, alguma coisa assim, e aí todo mundo vai poder revisitar o material, a gravação depois. Faz uma foto nossa aí, Checa, só. Uma foto? Deixa eu tirar um print aqui, peraí. Pessoal, ela vai tirar uma foto aí. Quem tiver com a câmera fechada e quiser sair no... Abre a câmera, trilheira! Abre a cama. Ainda bem que vocês me lembraram disso, porque eu não lembro de tirar foto minha nem na trilha. Peraí, a hora que eu falar já. Lidiane. 1, 2, 3 e... sorriam. Acho que foi, peraí, tá carregando aqui. Foi, bonitinho. Vou compartilhar. Margarete, Obrigada, menina. Obrigada. Tchau, beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, beijo. Tchau.